Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Faz tempo que vocês me pedem para fazer esse vídeo explicando como funciona, né, os aluguéis aqui na Coreia, porque nós ainda moramos de aluguel, então eu quero deixar bem esclarecido para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, nós moramos de aluguel aqui na Coreia desde sempre, desde que eu cheguei aqui. Por quê? Porque pra gente foi mais vantajoso do que comprar um apartamento. Mas por que, Thalita, foi vantajoso morar de aluguel e não comprar o seu apartamento próprio? Pois bem, gente, aqui na Coreia existem dois tipos de aluguel. O aluguel convencional, que é aquele que a gente paga por mês e o dinheiro vai embora e a gente não vê nunca mais. Esse se chama o 월세. E existe o 전세, que é o aluguel que você paga 2 anos adiantado, porém, no final do contrato, você recebe esse dinheiro de volta. E aí como funciona, né, você faz um contrato com o proprietário do apartamento de 2 anos. Então se você quebrar o contrato, né, antes desses 2 anos, você vai perder uma boa parte desse dinheiro. Então você tem que ficar pelo menos 2 anos na casa. Enquanto isso, o proprietário do apartamento, ele usa esse dinheiro para fazer investimentos. Ele vai investir esse dinheiro e fazer esse dinheiro render. Então, para a gente, foi melhor a gente fazer o Jeonse, que é esse de 2 anos, e depois receber o dinheiro de volta. Por quê? Porque no começo que a gente veio aqui para a Coreia, a gente pensou que ia voltar para o Brasil 2 anos depois. Que foi o que o Luiz falou para mim. Ele falou: olha, a gente vai e daqui a 2 anos a gente volta, porque a gente queria morar no Brasil, a gente não queria morar na Coreia, né? Lá no comecinho. Então, o Luiz fez o aluguel de 2 anos, só que aí não deu certo, né? Da gente voltar para o Brasil, como vocês estão vendo. E nós acabamos ficando 4 anos nesse apartamento, né, esse primeiro que nós moramos. Então, você faz o contrato de 2 anos e depois você pode estender, tá? Se for do seu interesse e do interesse do proprietário, você estende para mais 2 anos. Beleza, então nós ficamos 4 anos nesse primeiro apartamento. E depois, gente, nós sabíamos que o Luiz ia trabalhar no Brasil durante 4 anos, que foi o que aconteceu com a gente depois de 2016 a 2021. Quando eu vim aqui para cá era 2007. E aí, como a gente sabia que depois o Luiz iria ter essa oportunidade de trabalhar no Brasil durante esse período, então não foi interessante comprar apartamento. Por quê? Porque depois ia dar trabalho para vender e etc e tal. Então a gente achou melhor ficar assim, fazendo esse contrato de 2 anos e depois recebendo o dinheiro no final do contrato. Depois a gente ainda morou, acho que em 2 ou 3 apartamentos. Um com um contrato de 2 anos, um nós ficamos 2 anos, outros nós ficamos 4, e assim foi. Só sei que nós moramos ao total de 2007 a 2016, ao total em 4 apartamentos. Então, para a gente foi mais vantajoso. Porém, pessoal, tem alguns proprietários que recebem esse dinheiro do aluguel e eles vão investir, né, tentar fazer um dinheiro render e não dá certo. Daí o que acontece? No final do contrato, eles falam que não tem o dinheiro para dar de volta. Então, hoje em dia, isso está acontecendo muito. Aconteceu com a gente, antes da gente ir para o Brasil, a gente estava em um apartamento e a gente tinha que receber esse dinheiro antes de ir para o Brasil. Porém, o dono falou que não tinha o dinheiro para dar na hora, que a gente ia ter que esperar. Ah, isso foi um rolo. Aí o que aconteceu? A minha sogra ficou responsável por isso enquanto o Luiz estava no Brasil. Então a minha sogra resolveu esses pepinos aqui para ele e depois conseguiu receber o dinheiro. Beleza.
Então, quando nós voltamos do Brasil, nós moramos 4 anos no outro apartamento que vocês acompanharam, né, que aí eu já tinha o canal, então nesse outro que nós antes da gente mudar para cá, então nós fomos para lá, depois que voltamos do Brasil, e moramos 4 anos naquele apartamento, né. A princípio, o contrato foi de 2 anos e aí acabou estendendo para 4. Só que aí que tá, gente, nós também tivemos problemas com o proprietário desse apartamento. Então, o que acontece? É muito importante quando você faz um contrato de John Sé, que é esse aluguel de 2 anos. É muito importante você fazer um seguro. Existe seguro também, tá? Para te apoiar caso o dono do apartamento não devolva o seu dinheiro quando acabar o contrato, porque isso pode acontecer. Antes da gente ir para o Brasil, o proprietário do outro AP devolveu, né, o dinheiro para minha sogra, demorou um pouquinho, mas ele devolveu. No caso desse outro apartamento que a gente estava morando, o dono não devolveu o dinheiro e, além disso, ele sumiu. Então, hoje em dia está acontecendo muito isso dos proprietários investirem o dinheiro e não dá certo. O pai do proprietário desse apartamento, ele falou com a minha sogra que o filho dele tentou fazer cafeteria, restaurante, alguma coisa assim, e não deu certo, e aí ele acabou perdendo dinheiro, e aí ele acabou oferecendo a casa pra gente, perguntando se a gente não queria comprar. A gente falou que não queria, a gente não gostava daquele bairro, daquele condomínio, nem daquele AP, então a gente não se interessou em comprar. E aí ele deu muito trabalho para devolver o nosso dinheiro. Se não fosse o nosso seguro, talvez a gente ainda tivesse lá esperando ele fazer o dinheiro para devolver para a gente. O que aconteceu? Ele tinha que devolver o nosso dinheiro em dezembro de 2024, foi quando acabou o contrato, porém ele sumiu. Ele não atendia os telefonemas do Luiz. Só o pai dele que atendia, aí o pai dele falava com a minha sogra falava com o Luiz, ficou essa confusão. A sorte, gente, que o Luiz tinha feito o seguro, e aí o Luiz acionou o seguro. Como funciona? Você espera 2 meses depois que venceu o contrato. Aí você aciona o seguro, prepara toda a papelada, e aí você vai ter um tempo para o dinheiro ficar disponível para você poder resgatar. Aí eu não sei, gente, como funciona entre o seguro e o proprietário. Deve rolar, assim, uma questão burocrática de processo e todas essas coisas. Então, eu não sei direito que o seguro faz com o proprietário do apartamento. Eu só sei que o seguro dá um prazo para ele poder liberar o dinheiro para o inquilino. Então, a gente esperou acho que uns 3 meses para o dinheiro ficar disponível para a gente poder alugar outro apartamento. Então, na verdade, era para a gente ter mudado de lá já em janeiro. E aí demorou todo esse processo, o dinheiro só ficou disponível em maio. Aí em maio eu estava no Brasil, daí o Luiz esperou eu voltar para a gente procurar AP, e aí nós acabamos mudando em junho. Acho que nós mudamos em junho ou julho para esse apartamento aqui. Então, acontece isso, tá, gente? Então é muito importante fazer o seguro para você conseguir realmente receber o seu dinheiro depois. Se você fizer o seguro, daí você fica tranquilo. Então, muita gente acaba não se interessando tanto em comprar apartamento porque fica mais vantajoso fazer esse tipo de aluguel. Você desembolsa ali, né, 2 anos, só que aí no final do contrato você recebe de volta. Então, eu conheço bastante gente que até tem condições de comprar AP, mas não compra porque é mais cômodo. E aí, se quiser mudar, acaba mudando. Então, vamos supor que você tem o dinheiro para fazer esse tipo de aluguel, mas você não tem o dinheiro para comprar o apartamento. Então, vale super a pena fazer. Vamos supor que o seu aluguel seja R$ 1.500. 1.500 para 24 meses, que são 2 anos, dá R$ 36.000. Então, compensa muito mais você levantar essa grana
para o aluguel de 2 anos e depois você receber esses 36 mil reais de volta do que você pagar todo mês, o dinheiro bater asas e nunca mais voltar. E se você não tem interesse em comprar o seu apartamento, então é super de boa, tá, gente, esse tipo de aluguel e é o que rola muito por aqui. Antes da gente mudar para cá, tinha um apartamento vendendo no condomínio aqui do lado e o Luiz ficou super interessado nele. Aí ele deu a ideia, ele falou: o que você acha da gente comprar esse aqui? Que ele tinha gostado dele. E aí eu falei: não, vamos ver, porque tem um condomínio que estão construindo ali do outro lado da pista, e ele vai ser um condomínio bem grande, estão construindo, então ele vai ficar pronto daqui a 3 anos, mais ou menos o tempo que a gente vai sair daqui, e aí eu vou ver se dá certo a gente ir para lá, ou tem um condomínio aqui do lado que ele é novo também, construíram há pouco tempo, que eu achei ele super interessante, ou depois a gente vai para lá. Então, durante esse tempo que a gente está aqui e esse dinheiro está, entre aspas, guardado, a gente pode ir economizando, guardando, né, juntando mais dinheiro para depois comprar um apartamento um pouco melhor. Então, quando acabar o nosso contrato aqui, eu tô pensando em a gente comprar o nosso apartamento agora dessa vez, ou nesse condomínio que estão construindo, ou nesse outro novo que já construíram aqui ali do outro lado da esquina. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. O pessoal sempre me pergunta, por que vocês ainda moram de aluguel? Porque eu acho que o pessoal pensou que era esse aluguel, né, de pagar todo mês. Mas não, gente, o nosso aluguel é assim, tá? Contratinho é de 2 anos e depois nós vamos receber esse dinheiro de volta. Por isso que nós ainda não compramos o nosso apartamento, porque tudo isso funciona dessa forma. Então, o estilo de aluguel aqui na Coreia é isso. Para as pessoas que não têm o dinheiro para pagar ali os 2 anos adiantado, então elas começam no aluguel convencional, né? Todo mês, pagando ali o aluguel, enquanto isso vai juntando dinheiro até juntar o dinheiro para fazer o Jeonse, que é o aluguel de 2 anos. E aí, gente, tem gente que vive assim a vida inteira, até decidir comprar o seu próprio apartamento, ter o dinheiro, né, para comprar e tudo mais. Tem gente que vive assim, ó, a vida inteira. O Luiz ficou muito nervoso, gente, com o proprietário do outro apartamento que a gente morava, porque quando acabou o contrato, ele sumiu. Ele sumiu, tipo, ele poderia atender os telefones e dar uma satisfação, né? Tipo, sei, dar uma satisfação. Ele não deu satisfação, ele não atendia as ligações e o Luiz ficou muito, muito, muito nervoso com ele. Né, falou com o pai dele algumas vezes, mas o pai dele não é o proprietário, o pai dele não conseguia resolver as coisas. Ele investiu dinheiro, como eu falei para vocês, e não deu certo. Então, tipo, ele sumiu com o resto, sabe? Nesses casos, o proprietário do apartamento ele tem que fazer um empréstimo no banco, alguma coisa, levantar esse dinheiro para devolver para o inquilino. Mas não, ele simplesmente não estava nem aí. Então, se a gente não tivesse o nosso seguro, a gente ia ter que esperar ele levantar esse dinheiro, que ninguém sabe quando ia acontecer. A gente ia ficar o Deus dará lá, esperando ele resolver os problemas dele para ele devolver o nosso dinheiro para a gente poder mudar. Então, calcula a dor de cabeça, sabe? Foi bem complicado, assim, o Luiz ficou muito nervoso com isso, mas graças a Deus a gente tinha o seguro e aí o seguro conseguiu, né, resolver isso. Tem essas pessoas assim, gente, que na verdade tem de tudo, né? Tem gente honesta, tem gente mau caráter, tem de tudo, assim, então é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Graças a Deus tem o seguro que dá esse apoio. E os inquilinos desse apartamento aqui, nós conversamos assim com eles são muito de boa, assim, foi o que pareceu, né? Foi a primeira impressão que deixou pra gente. É um casal, eles são super de boa, assim, super tranquilos mesmo. Eles parecem também ser super honestos, né? E aí eles moravam aqui com o casal de filho deles. Aí a filha deles foi morar em Seul, porque ela foi pra faculdade. E agora, recentemente, eles, né, o filho deles também foi aprovado
para estudar em uma faculdade super renomada lá de Seul. Então a intenção deles era vender esse apartamento, para eles mudarem para Seul e ficar perto dos filhos deles. Porém, esse ano, né, esses dias, o preço do apartamento ele caiu bastante. Então, para eles não compensava vender o apartamento esse ano. Então a gente fez o Joncé, né, então eles fizeram o Joncé, né, que é esse contrato de 2 anos. Aí a gente não sabe se eles vão pedir o apartamento daqui a 2 anos para vender, ou se eles vão estender para mais um ano. Para mim, se eles estendessem para mais um ano, seria perfeito, porque ia dar tempo do outro ficar pronto, ali no outro condomínio, que vai demorar 3 anos para ficar pronto. Mas a gente não sabe se eles vão pedir, né, daqui a 2 anos, ou se vai estender para mais um ano, ou para mais 4. Então vamos ver aí no que dá, mas depois a intenção deles vai ser vender esse apartamento aqui, porque eles estão morando lá em Seul. Mas é isso, gente, basicamente é isso, assim. Então, eu acho que eu falei tudo, não esqueci nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem aí nos comentários, que eu tento responder para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Acho que eu falei tudo. Me contem o que vocês acham. E se ia dar certo no Brasil, ou ia dar muita dor de cabeça com o inquilino, com o proprietário que não ia devolver o dinheiro e tudo mais. Vocês acham que isso ia dar certo no Brasil? Me contem. Me contem aí o que vocês acharam. E é isso, por isso nós ainda moramos de aluguel. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam seu like, compartilhem para mais pessoas terem acesso a essas informações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Popó!